Fala, galera do Send, estamos aqui começando mais um episódio do Crente Pod e hoje tenho aqui duas presenças tão ilustres. Fica ligado. E estamos aqui com duas líderes do Ministério Send e é ela, Laura e Lara. Eba! Oiê! Mais uma vez aqui. Que alegria! Eu vou começar me apresentando, então, já que a Laura já é de Já que a Laura já é de Já casa, todo mundo vocês já já conhecem, conhece. né? Eu sou a Lara, sou uma das líderes do Send, né? É um prazer, é uma honra fazer parte desse movimento que tem alcançado tantos jovens e que nós cremos que vai fazer muito mais ainda. E o que mais que eu posso contar? Hoje eu estudo psicologia, estou no 5º semestre, sou casada e eu acho que é isso. Continua. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante, né? E eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente um pouco sobre identidade, resgatando a identidade, algo que é tão pertinente nos nossos tempos, né? E eu queria já começar falando assim, perguntando para vocês, o que é identidade? Começa, Lara. Cara, a identidade é tão profundo, Verdade. mas é algo que só no íntimo com o Senhor a gente vai encontrar a nossa verdadeira identidade, né? Mas identidade pra mim, meu Deus. Eu acho que uma das formas de o que identidade significa para mim é saber quem eu sou em Deus. Isso, com certeza, é o que soa mais alto, né? E a Bíblia fala que a palavra é como um espelho. Então, eu acho que se a gente aprender a ver o que é a identidade através do que a palavra diz, é a verdade. Essa é a verdade. Então, é muito importante nós termos esses pilares formados dentro de nós através do que a palavra diz sobre quem eu sou. Identidade, para mim, é olhar para Cristo e saber o que Ele fez por mim, o quão valiosa eu sou para Deus e o que a palavra fala especificamente sobre mim e sobre todas as áreas da minha vida. Qual que é a importância assim, que você considera de ter uma identidade firmada mesmo? Aquela que não se abala com nada. Sim. Eu acho muito legal como a Bíblia nos traz isso em vários textos, né? Eu acho que nós temos que ter o entendimento que nós somos filhos. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, né? Jesus, ele pagou um alto preço para que eu possa ter relacionamento com o Pai. Esse é o plano inicial de Deus, esse foi o plano inicial de Deus, é o relacionamento com o homem. Então, a Bíblia fala de várias formas, por exemplo, a Bíblia diz, né, ainda que uma mãe esqueça o filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Sim. E um texto também que eu acho muito legal, que nos mostra a importância de nós termos a identidade firmada, é quando Jesus vai ser batizado, né, foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce e é ecoa uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, acho que Deus Pai poderia ter falado tantas outras coisas, né? Mas ele quis ali firmar a identidade de Jesus, tanto para ele como para as pessoas que estavam ali, de saber quem ele é. Ele é o meu filho amado. E logo depois disso, Jesus ele foi para o deserto, foi levado ao deserto e ele foi tentado. E lá, o inimigo, né, Satanás, ele tentou Jesus justamente querendo ferir a identidade dele, mas Jesus tinha acabado de ouvir do Pai. Então, isso me mostra o quanto Deus nos mostra pela palavra o quanto é importante você ter a sua identidade firmada. Eu acho que nós temos essa identidade de eu sou filha, sabe? Porque o dia mal vai vir, né? O dia mal vai vir. Quando o dia mal vier, eu preciso lembrar que aquilo não me define. O que me define é o que a Bíblia diz. Então, por exemplo, vai ter dias que eu não vou estar louvando e adorando o Senhor como eu gostaria, ou como Deus merece, mas eu vou lembrar, Deus, apesar de hoje eu não estar fazendo isso, a minha natureza é de uma adoradora. Apesar de hoje eu não estar fazendo, sei lá, não ter feito algo tão importante para o Senhor, que eu julgo tão importante, mas a minha natureza é aquela que ama o Senhor. Ainda que hoje eu não amei o Senhor da forma mais intensa, mas essa é a minha natureza, sabe? Porque você precisa guerrear quando as situações vierem, e você ter sua identidade firmada te leva num lugar muito alto. E eu acho que a identidade de filha, ela rege todo o resto da sua vida, né? Quando você entende a profundidade disso, o preço que foi pago, você consegue direcionar todo o resto da sua vida facilmente. Ainda que algumas respostas
você precisa passar mais tempo buscando no Senhor para serem respondidas, mas elas vão ser respondidas. E você vai passar esse tempo esperando essa resposta com paz e alegria, porque essa identidade ela tá bem fincada dentro dessas experiências com Deus. Então, eu acho que a identidade de filha, com certeza, é o que rege tudo. É o que vai direcionar todo o resto da sua vida. Sabe? E a profundidade desse relacionamento vai dar frutos, né? Dentro, eu falo sempre isso com o Iago, né? Que vai falar sobre sua vida profissional, sobre seu relacionamento, sobre sua vida em família, né? Porque não só com o marido, mas com os pais, com filhos. Então, isso vai dar frutos em todas as áreas da vida. Não tem como ficar escondido. É uma coisa que vocês falaram que é muito bacana, é que a identidade você carrega ela para onde você vai, né? Igual você no seu nascimento, você nasce, você tira aquele documento e ali estão todas as suas informações, quem você é, qual o nome da sua mãe, do seu pai, onde você nasceu, a data de nascimento. Então, realmente, a identidade em Deus é isso. Não é um documento físico, mas é um documento, né, entre aspas, que fala quem você é. Então, onde você vai, né? Você viaja, você mostra aquilo ali. Você vai assinar um documento importante, você mostra aquilo ali para comprovar quem você é. Então, a identidade com Deus eu vejo muito assim. É aquilo ali. Não importa se eu nasci numa cidade, mas hoje eu estou em outra, mas eu sou dali. Sim. Aquela ali é a minha mãe, aquele ali é o meu verdade. pai. Então, não importa onde eu esteja, aquilo ali vai direcionar a minha vida, né? Vai comprovar quem eu sou. Então, se a gente pensar que a identidade com Deus é isso, né? A Laura falou uma coisa muito interessante. Vai ter dias que você não vai estar tão bem, né? Que você vai querer... A Bíblia nos fala sobre isso, né? Que o dia mau vai vir, né? Exato. Então, vai ter dias que você vai precisar olhar para aquilo ali e dizer assim, não, eu sou essa pessoa. Deus fala que eu sou isso aqui, né? Então, isso é muito importante a gente estar sempre lembrando. E isso é algo que está tão quebrado nos nossos dias, né? E eu queria... vocês já tiveram... Claro que às vezes a gente passa por altos e baixos na nossa vida com Deus. Mas quando vocês receberam a identidade, né? De Cristo, aquela de filha e tudo... Vocês já passaram por alguma crise, assim, em algum momento que, eu não sou ninguém, E aí, conta aí pra gente. Eu acho que isso, pelo menos para mim, foi algo que foi construído, né? Não dormi de um jeito e acordei de outro, né? A Bíblia, inclusive, fala que o nosso caminho é como o clarear do dia, vai clareando, clareando até ser dia perfeito. E isso aconteceu e acontece comigo diariamente sobre a minha identidade. Claro, né, que você... Tem áreas da sua vida que você está mais firmada, mas isso é um processo. Eu acho que é importante falar isso porque comigo foi dessa forma. E existem os dias de altos e baixos, né? E eu lembro até de uma vez que eu tive uma crise, fiquei um pouco mal, e aí eu fui falar com a minha discipuladora, isso é tão importante, né? Você tratar essas coisas no discipulado. E aí digamos que eu caí nisso, eu não estava acreditando que eu era o que Deus estava dizendo que eu sou, o que a palavra diz. E aí eu lembro que eu fiquei tão triste, porque na minha cabeça eu tinha voltado lá para o início. E ela falou, não, Laura, mas se você já andou até aqui, você caiu aqui, você vai levantar e você vai continuar a sua caminhada. De onde você tá. De onde você parou, né? De onde você caiu. Isso é tão importante, né? E outra maneira clássica de você estar com a sua identidade firmada, e essa para mim é a melhor de todas, como Jesus diz, é a melhor parte, é você estar em comunhão com o Senhor, é você ter o seu tempo de intimidade com Deus e ser sincera naquilo. As minhas orações mais profundas foram as que eu fui mais sincera, sabe? De falar para Deus, Senhor, hoje eu estou me sentindo dessa forma. Senhor, hoje, apesar de eu estar com já uma vida na igreja, uma caminhada com o Senhor, hoje tal área da minha vida está sendo moldada, foi machucada por alguma situação. Vamos conversar sobre isso. E em vez de eu guardar aquilo para mim, eu ter vergonha daquilo, eu expunha aquilo para Cristo. E eu vi o amor de Deus lavando aquilo, sabe? Então, todas as vezes que isso foi ferido, o importante é você colocar aquilo diante de Deus. Use as ferramentas que o Senhor te deu
que Deus te deu como uma discipuladora, né, como um líder, também vai te ajudar muito, mas você expor isso diante de Deus e deixar Deus, você recebeu o que a gente chama de palavra rema, o próprio Deus falando algo com você. E aquilo vai ser trocado, o que era ruim vai sair de lá e a palavra de Deus vai entrar e ocupar lugar de onde estava o ruim e criar raízes que vão dar frutos. Esse é o interessante com Deus, né? Porque Deus te cura de algo, te firma algo e agora, além de você ser firmada e curada nisso, você vai gerar aquilo na vida de outras pessoas. Isso é muito importante. O que você acha, Lara? Não, eu acho isso também. Eu tava aqui agora, assim, pensando, e Deus tava falando um negócio comigo, né? Eu sempre tive um caso, um pai que me afirmou muito. Então, assim, você é linda, você é maravilhosa, você é capaz de estudar, você é capaz de muita coisa. Então, essa afirmação, ela sempre foi muito natural para mim. Eu cresci com isso, né? Mas quando eu conheci o Senhor, eu entendi o nível de identidade que eu podia ter. Então, Lara, você teve crise de identidade, antes? Não, eu não tive, porque isso era firmado e dentro do padrão do mundo é o que a gente precisa, é isso, né? Mas quando a gente conhece o Senhor e consegue entender o quão fundo ele consegue ir na gente, né? E o Espírito Santo começa a revelar a gente o que é de Deus, o que não é de Deus, o que a gente foi criado para ser, porque às vezes não é que a gente está pecando em algo, mas é que o Senhor nos criou para algo diferente daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, vai para além do pecar, entendeu? Essa crise, né, que falou, né, de identidade, vai muito além disso. É de entender mesmo, é uma mistura de identidade com para que eu fui criada, então é com propósito, e o Senhor vai formando tudo. Então, dia após dia, como a Laura falou, nada de repente. E lembrar que a gente está numa guerra, né? Eu acredito que essa é uma área que o inimigo ele quer ferir muito na gente, de quem eu sou, do quanto Deus me ama, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante também é eu não medir o amor de Deus e a identidade que eu tenho em Deus de filha pelo que eu estou fazendo, né? Claro que Deus nos chama para fazer algo, nos chama para fazer discípulos, mas eu não posso medir pelos esforços que eu estou fazendo se eu mereço ou não o amor de Deus. A graça ela vem para transbordar, como a Bíblia diz, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente lembrar que é uma área que eu acho que o inimigo quer atacar muito, que nós precisamos ter as armas certas para lutar contra isso. E isso é baseado na palavra de Deus, né? É porque, na verdade, né, isso que você falou do inimigo é muito verdadeiro, porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, não há nada que nos pare. Não há nada que nos pare. Então, por isso que ele vai nessa área, porque verdade. ele sabe que aquilo ali, não, se eu for ali, a Laura vai parar, a Lara vai parar de fazer o que Deus pediu para ela fazer e o plano dele vai dar, né? Não vai dar certo o plano dele, não vai dar, não vai dar. Mas isso é algo muito importante e algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Tanto na nossa vida, como também afirmando a vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos discípulos, das pessoas que a gente está cuidando e evangelizando, né? Eu acho que isso também, Mia, é um ponto que, tipo assim, é o que aumenta a nossa sede quanto a ser sede, é em ver a necessidade, assim, o quanto as pessoas estão sedentas por identidade, né? Eu sempre falo assim, cara, quando a gente está fazendo isso, sente e correndo e conversando com as pessoas, a gente só sabe dar glória a Deus pelo Deus que a gente encontrou, né? Pelo privilégio que é viver o que a gente vive. Certeza. Não porque os dias são fáceis, como a Laura falou, mas porque a gente sabe para onde correr, né? A gente volta para a palavra e a verdade sobre a gente é derramado diariamente. Então, assim, a gente está dentro não, mas a gente está fora disso. Mas a gente está vivendo com uma geração que é sedenta de identidade, né? E que vive na base da comparação. Então, eu acho que é um dos maiores privilégios de vir no CEND é esse, de acompanhar isso e de principalmente ver isso sendo mudado nas pessoas. E um dos pilares do Cíndia é esse, né? De manifestar a identidade de uma geração que está realmente perdida, como a Lara falou. E é um privilégio realmente fazer parte disso e aprender mais sobre isso e ajudar pessoas a também descobrir, né? Vocês, como líderes do CEND, né? Tão preciosas para nós, tem alguma experiência que vocês já viveram dentro do ministério que possa falar um pouquinho para a gente sobre identidade, assim? Sei lá, um evangelismo que você fez ou algo que
que aconteceu durante esse tempo? Sim, é muito interessante como o Espírito Santo fala, né? Então, nós temos esse movimento de jovens, de sair nas ruas e evangelizar. E eu lembro de uma moça que eu fui orar por ela. Ela estava numa praça, a gente a abordou, falou algumas coisas, e as pessoas sempre se emocionam muito porque elas estão, como a Lara falou, sedentas por ouvir a verdade. Elas podem não saber do que elas têm fome e sede, mas elas têm fome e sede da palavra de Deus. Então, quando você dá aquele alimento, ainda que a pessoa, tipo, não, mas eu não estou te pedindo isso, mas quando você dá aquele alimento, o espírito delas é alimentado e elas percebem, nossa, eu estava carente de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Eu lembro de uma vez que nós estávamos orando por essa pessoa. E a oração foi fluindo, a gente foi falando que a casa dela ia ser uma casa que ia receber muitas pessoas, né, para ouvir sobre o evangelho. E ela começou a se emocionar tanto. E aí, no final, ela relatou que ela já tinha escutado aquela palavra e que a casa dela já tinha recebido uma célula por um período. E eu vi como aquilo firmou nela. Tipo assim, eu lembro que ela falou assim, nossa, vocês são de Deus mesmo, né? Porque Deus já falou comigo isso uma vez, há muito tempo atrás. Então, ela pode provar e ver Deus no meio de nós e que Deus estava falando com ela, tipo assim, lembrando para ela, olha, você está vivendo isso hoje, mas na verdade eu te chamei para isso. E ver isso acontecendo, ver que você consegue, a gente pode ser usado para ativar isso dentro das pessoas, é algo surreal, né? Tem até um salmo que fala um abismo chama outro abismo. Então, eu realmente acredito que as profundidades de Deus chamam as profundidades que está dentro de nós, em cada um de nós. E o nosso objetivo no Send em relação à identidade é trazer para fora esse potencial que as pessoas têm dentro delas, colocadas pelo próprio Deus. Trazendo, olha, deixa eu falar para você quem você é de verdade, o que a Bíblia diz ao seu respeito. E isso mexe sempre com as pessoas, porque elas estão com fome e sede de ouvir isso, visto que o mundo prega algo totalmente diferente. Tem que ter um padrão certo, se você não está no padrão, você não é amado, você não é aceita, enquanto a Bíblia diz exatamente ao contrário. Então, poder proporcionar isso para pessoas que estão com sede e fome do Evangelho é realmente extraordinário. E quando elas escutam isso, né? A gente já teve a oportunidade de evangelizar aí nas ruas. Quando elas escutam isso sobre identidade, você é amada, você é uma filha, a gente chega a ver as lágrimas nos olhos, né? verdade. Porque isso foi tão quebrado, tão machucado, às vezes dentro de casa mesmo. E quando a gente vem com essa palavra, as pessoas recebem assim de um coração tão aberto que é muito impressionante mesmo. Sim. E ao mesmo tempo é desesperador pra gente, porque a gente vê a proporção de que está no mundo e é absurdo. É absurdo. Mas voltando pro que a Laura tava falando sobre... Não, que tu perguntou sobre ter vivido isso e tal. Eu acho que a maior alegria pra gente é quando a gente vê as pessoas destravando aqui. É quando elas chegam e elas são realmente, assim, colocadas dentro do ambiente de Deus e a gente tá ali louvando e tal, e a gente começa a ver cada um se permitindo ser aquilo que elas foram criadas para ser. Eu acho que você vê a libertação daquilo, né? A gente não tá falando libertação e tal, mas, cara, elas estão sendo quem elas foram criadas para ser. Então, quem gosta de pular, pula. Quem não gosta, quem quer ficar no chão, tá no chão. Mas a liberdade de estar num ambiente que elas se sentem bem, Verdade. que elas sentem a presença de Deus, que elas sentem que ali elas podem ser quem elas querem, né? Com o cabelo que elas querem, com a roupa que elas querem, e que ali elas estão com o livre, Pai. né? Acho que essa pra mim é a maior de todas os testemunhos desses últimos tempos, assim. É massa. E vocês, eu creio assim que Deus já falou muito sobre isso com vocês, mas é sempre bom a gente estar relembrando, né? Sim. Como é que vocês fazem para estar lembrando isso? Porque às vezes a gente esquece aquilo que Deus falou a nosso respeito mesmo. Sim. Vocês têm alguma dica de, eu faço isso? Fala pra gente. Pra mim, posso ir? Pode. Pra mim, é a palavra. Porque, cara, lá Deus fala exatamente tudo que ele criou a gente pra ser, né? E quando ele vai falar dos detalhes, né? Quando a gente olha à nossa volta, as formas diferentes com que ele fez as pessoas, a gente não tem como pensar num Deus que não foi extremamente cuidadoso e zeloso na hora da criação, né? Que sonhou com a gente, que teve tanto cuidado. Sim. E quando a gente vai para a palavra e a gente entende a identidade de filho, que a gente falou no começo aqui, não tem como a gente não se voltar para isso completamente
e meio que realinhar, porque eu acho que todo mundo vive isso. É diariamente realinhando com a palavra. Então, para mim, é a palavra sem dúvidas. Isso que a Lara falou é muito real e é algo que eu aplico muito. A gente até brinca, as meninas, minhas amigas que vão mais lá em casa e tal, que no meu quarto, apesar de toda a modernidade de hoje, mas meu quarto é cheio de folhas e cartolinas na parede, tanto com experiências que eu já vivi, porque eu gosto de lembrar do que Deus já falou comigo, isso são como pérolas para mim, que eu guardo e eu lembro, sabe, do que Deus já fez, como também de versículos chaves que eu sei que eu preciso escutar aquilo. Então, digamos que na minha identidade eu tenho ainda uma caminhada um pouco mais longa sobre ser filha, né, que é o que nós estamos falando. Então, eu vou pegar todos os versículos. Ah, Laura, porque você já sabe todos na Bíblia? Não, eu dou um Google mesmo, versículo que fala sobre filiação. O que aparecer, eu vou pegar lá, baseado na Bíblia, claro, e vou escrever e eu vou repetir aquilo dia após dia, a ponto que hoje a grande maioria eu já sei de cor. Não porque eu parei para ir decorar cada um, mas porque eu falei tanto, eu repeti tanto aquilo para mim mesmo, que aquilo já ficou algo meu E e entra, Deus. né? E E mesmo que entra. você. Eu não sou ainda. Eu ainda não tenho essa identidade tão firmada sobre filha. Mas quando você vai falando, aquilo vai entrando. E um dia Exatamente. você E é, aquilo vai estar né? exatamente, completamente firmado dentro de você. E quando vier uma acusação, você vai lembrar: não, mas espera aí, a Bíblia fala em tal lugar isso, isso, Isso é isso. Então bom. é uma boa arma para você guerrear na sua mente. A nossa mente é um campo de batalha, gente. Eu acho que isso é importante a gente dizer que não é porque nós estamos falando isso que não vem acusações na nossa mente. Ah, hoje está assim. Mas nós precisamos guerrear. E a palavra é essa arma, sabe? Para a gente lembrar: não, tá falando isso, mas a Bíblia diz isso e isso ao meu respeito. A Bíblia diz que agora eu sou geração eleita. A Bíblia diz que antes não era filho, mas agora eu sou filho. Sabe? Isso é um alimento, é um combustível. Sabe? Em vez de você para de dar ouvido à voz do inimigo e começa a ouvir a voz de Deus. Sabe? Laura, mas eu não tô sentindo. Hoje eu não tô. Não, a gente é movido, hoje essa geração é movida muito por sentimento. Não, mas eu não tô me sentindo filha. Filha, ame a Deus agora de todo entendimento e pelo entendimento veja o que a palavra diz e tome isso para você. Sabe? Olha, eu não estou sentindo hoje, Milena, que eu estou sendo filha, que Deus me ama. Mas a Bíblia diz que Deus deu Jesus, eu sendo ainda pecador, então eu vou aceitar esse amor, ainda que eu não esteja sentindo, mas eu estou entendendo. Isso é muito importante, para a gente não ser movido só por o sentimento. É muito bom o sentimento quando ele está ali, mas amar a Deus de todo o entendimento. Esse, para mim, é uma das formas de você amar a Deus de todo o seu entendimento. E é muito pequeno a gente achar também que, assim, quando Deus revela pra gente algum versículo, né, da forma como a Laura falou, né, de forma rima, tipo, a gente achar que aquilo é só pra gente, né? Acaba que 1 mês, 2 meses, a gente tá no evangelismo ali e o Senhor traz aquela mesma palavra e a gente passa a passar a palavra para outras pessoas. Então, nunca é só sobre a gente. Nunca. Sempre a gente tá usando aquilo de outras formas. Sim, é verdade. Tu falou aí das cartolinas, eu tenho um post-it, né? Um post-itzinho. Mais discreto, É mais né, Milena? discreto, porque ela bota logo na parede inteira. Eu coloco só assim numa verdade, fileira. E Discretinha. isso é legal porque você acorda e você já vê. É, Mesmo que você não queira, exatamente, eu sou tá ali. filha amada Sim. em quem me agrado, né? É Então, assim, eu sou. E uma vez eu lembro que eu tava precisando muito de afirmação em relação a uma coisa. E aí eu já não olhava tanto aquele post-it. Aí eu peguei, não, vou botar na capa do meu celular, porque não tem pra onde fugir. Era bem no meu, eu tinha deixado uma tela branca só com isso escrito. E aquilo ali, toda vida que eu abria o celular, eu via. Eu via. Então, isso é muito, muito importante. A gente estar relembrando aquilo que... Quem nós somos em Deus. A identidade nova que Ele nos deu, né? Quando nós nos entregamos a Ele. Sim. E é tão precioso saber que Ele tem tantas coisas boas ao nosso respeito, né? É Tantas coisas preciosas, É né? verdade. Uma coisa Tanta que eu acho misericórdia. muito legal também é a arte, para mim, a arte de contemplar a Deus, né? Eu acredito que todas as vezes que você está ali diante de Deus, buscando o Senhor com louvor, na palavra, no tempo de adoração, no seu tempo de secreto,
quando você começa a contemplar a Deus, aquilo vai entrando para dentro de você. E a sua natureza vai mudando. E você agora quer a natureza de Deus, você acha bonito aquilo. Eu acho que isso faz muito parte da nossa identidade também. Isso, para mim, é muito forte. A arte de contemplar a Deus. Cara, eu estou diante de Deus e só o fato de eu estar aqui, eu vou exercer fé que isso já está me moldando. Moldando quem eu sou, moldando quem eu fui chamada para ser, para eu exercer a perfeita vontade de Deus na minha vida. Eu acho que a arte de contemplar a Deus, de admirar por quem Ele é, olhando uma paisagem, o pôr do sol, o mar, enfim. Demais. E aí a gente entra exatamente o que a gente estava falando antes, né? Que é tipo, essa geração ela tá indo na mão contrária disso, né? Então a gente tá vivendo uma geração aí, tá vendo eles crescerem que não tem paciência para nada, que tudo demora muito para eles e aí entra uma série de problemas de saúde mental e afins aí. Mas é justamente nessa contemplação que a gente ouve o Senhor falar com a gente. E aí a nossa identidade vai ser firmada, mas o mundo está oferecendo correria e loucura. Então a gente precisa muito correr atrás dessa juventude e falar sobre esse Deus que fez tudo, mas que descansou e que a gente pode aproveitar tudo isso hoje em dia. E uma coisa que você falou que é tão importante, né, Lara, há um pouco tempo atrás, mas que a importância de eu saber, por exemplo, que eu tenho para onde voltar. Isso é uma coisa que compadece muito o meu coração. Cara, se eu escutar algo ruim na rua de alguém, algo que me fez eu me sentir mal, eu sei que eu tenho para onde ir. Eu tenho para quem eu recorrer. Espera aí. Sabe? Senhor, olha aqui. Ravena, olha isso aqui, Ravena. Corre aqui. Sabe? Corre aqui. E as pessoas que não têm? E as pessoas que escutaram algo e realmente acharam que era aquilo verdade, define elas. Cara, a partir de agora isso definiu elas porque ela ouviu de uma pessoa muito importante, sabe? E aí ela não tem a base bíblica ou não tem esse relacionamento com Deus para saber que o que ela ouviu não define ela, o que define ela é a palavra. Então, isso compadece o meu coração de, cara, eu tenho isso e as pessoas que não têm, sabe? Essa é uma causa mesmo, assim, que a gente tem no nosso coração, nos sente também para trazer essa realidade. Tipo assim, você tem para onde ir, você tem para onde voltar, você tem uma casa para você se achegar, sabe? Sim. Que maravilha, né? Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Já? Já! Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Mas antes da gente se despedir, eu queria que vocês dessem uma dica de qualquer coisa que vocês comeram, viram, um lugar legal, bonito, para que a gente possa se inspirar também. Fala, Laura. Bonito não vale Quiterianópolis. Diga outra. Vale Jaguaribe. Gente, eu acho uma dica muito legal que eu gosto muito de fazer é que tem alguns meses do ano que o sol se põe bem. A gente estava falando de contemplação, não? Contemplação, o sol ele vai se pôr bem assim dentro do mar. E uma dica que eu acho muito legal é você fazer stand-up ou você fazer um kitesurf assim, com algumas pessoas Esportista, para né? assistir o pôr do sol lá de dentro. Por mais que você tenha medo, mas é tranquilo, eu fui. Então dá certo para você ir. E claro, se você tiver a oportunidade de conhecer Quiterianópolis, meu amigo, eu vou te contar, você já fez a viagem do ano. Me chame. Sensacional. Tá chamada, Milena. É nóis. E você, Lara? Ah, uma dica, um café. Com os amigos. Sempre bom. Me chame. Milena, chamo. me chame mesmo? Me chame. Um café com os amigos. E uma dica, então, que eu vou dar: sorvete com os amigos. E Juntar Quiterianópolis, café, sorvete e amigos, bom demais. tá bom, não tem como dar ruim. Gente, então é isso. O nosso episódio está chegando ao fim. Obrigado por estar aqui acompanhando até o final. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.